Pastor Valnei, né, como a Hermine falou, está viajando na região do Seminário Batista do Cariri, semana de música. E essa noite queria falar com os irmãos, né, continuar a pregação que a gente está caminhando em Efésios. E aí eu convido os irmãos já a abrir as Escrituras em Efésios, capítulo 4, versículos 7 ao 10, é o texto que vamos ler esta noite. Efésios 4, versículos de número 7 ao 10. Amém? Diz assim as Escrituras: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Amém. Esse texto vai ter duas partes, começando uma hoje, e aí eu continuo a próxima num outro momento. Mas Paulo aqui continua falando sobre um aspecto, o aspecto da unidade. Quando a gente falou nos 3 primeiros capítulos de Efésios, capítulo 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo definiu termos, definiu doutrina, para que nos capítulos 4, 5 e 6 ele começasse aplicações. A gente falou um pouco sobre isso, que 1, 2 e 3 é como se Paulo estivesse fundamentando toda a base doutrinária, para que no capítulo 4, 5 e 6 ele comece a fazer mais aplicações daquilo que ele já definiu e já ensinou à igreja nos primeiros 3 capítulos. 2 textos fundamentais nessa carta, ao meu entender, dessa base doutrinária, é Efésios capítulo 1, versículo 10, onde Efésios 1, 10 diz: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Ele explicando o que seria o mistério, e o mistério era convergir tudo em Cristo. Aqui a gente nota uma centralidade de Cristo no plano de Deus. O grande plano do Senhor, o plano redentor, passa por essa centralidade de Cristo. Cristo, tanto no capítulo 1, nós temos a Trindade trabalhando, a gente falou um pouco sobre isso, onde o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica, lá no finalzinho dos versículos 12, 13 aqui do capítulo 1. E a gente tem essa realidade bíblica, onde nós vemos a centralidade de Cristo nessa grande obra do Senhor. No capítulo 2, continua essa mesma pegada, essa mesma ideia. Parece que o apóstolo Paulo detalha mais sobre essa redenção que é falada, dessa obra redentora, do que a gente vê no capítulo 1, versículo 3 ao 14, mais detalhadamente. E ele fala sobre nós estávamos mortos em delitos e pecados, e aí Deus nos traz vida pela graça. A gente vê isso no versículo 1 ao 10 do capítulo 2. E do versículo 11 até o versículo 22... ele vai falando, detalhando também sobre a obra e a ação de Cristo nesse grande plano redentor. No capítulo 2, do versículo 1 ao 10, nós temos mais a proeminência, digamos assim, ou a forma mais ativa do Pai. É o Pai que traz vida por meio de Cristo, é o Pai que nos vivifica por meio de Jesus. Tanto o versículo 4 do capítulo 2 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nosso delito nos deu vida, juntamente com Cristo. A gente vê ações do Pai executando por meio do Filho o seu plano, a sua redenção, a obra redentora. O Deus Trino trabalhando na redenção. Do versículo 11 em diante, nós vemos uma ação maior do Filho, detalhando aquilo que o Filho fez por meio da sua obra redentora, do seu sangue. E aí no versículo, sempre gosto do versículo 13, 12, 13, que ele diz: naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E aí esse versículo 14, que é o segundo versículo que eu considero um dos versículos máximos de Efésio, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliando ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destituindo a ele a inimizade.
Então, por meio da obra redentora de Jesus, por aquilo que ele fez na cruz, pelo seu sangue, nós temos paz com Deus e paz uns com os outros, derrubando a inimizade que havia entre o homem e o Criador e entre uns com os outros. A paz, Cristo é a nossa paz. E aí nós temos uma grande realidade do livro de Efésios, mostrando essa obra redentora e como a reconciliação por meio de Cristo nos trouxe tantos bênçãos inimagináveis. É por meio dele, somente dele, que nós somos redimidos e salvos. É o Salvador. E aí no capítulo 3 ele fala sobre o mistério. O mistério seria a união de gentio e judeu no mesmo corpo. A igreja. Onde a igreja nasce? Entendemos que a igreja nasce no Novo Testamento. E isso fica mais claro com o que a gente acabou de ler. Quem cria a igreja? É por meio de quem que a igreja surge? É por meio da obra de Cristo. Aqui que ele falou no versículo 14 e 15 que a gente acabou de ler. Porque ele fez o quê? Criasse em si mesmo um novo homem. Quem é esse novo homem? Essa nova entidade? É a igreja. Que fala no versículo 3, que por causa do sangue da obra de Cristo, a igreja nasce. A igreja vem do Senhor. Quem criou a igreja? De quem é a igreja? A igreja é de Cristo. Cristo é o Senhor da igreja. Convergir tudo no cabeça Jesus. É uma centralidade do plano redentor de Deus em Cristo. Onde há tanto aspectos escatológicos, porque ele fala sobre convergir tantas coisas no céu quanto na terra, apontando para uma realidade também futura daquilo, desse convergir, onde tudo estará sob o domínio e autoridade do cabeça Jesus. Mas já experimentamos em parte essa convergência com a criação e existência da igreja, onde a autoridade, o cabeça da igreja é quem? Jesus Cristo. Então, o mistério é convergir tudo em Cristo. E aí, Paulo, no capítulo 3, ele expande mais essa percepção, mostrando que a criação da igreja, dessa união de gentio e judeu no mesmo corpo, essa nova entidade que a gente já trabalhou aqui, ela é também um aspecto que aponta para conversão, ou seja, convergindo, unindo tudo a Cristo. A igreja, ela está sob a autoridade ligada ao cabeça Jesus. O apóstolo Paulo, depois de definir tudo isso, exalta o Senhor no capítulo 3, falando para que os crentes compreendam o tamanho do amor do Senhor nesses primeiros capítulos dos textos que ele acabou de explicar. Vocês compreendam, ele fala que é fantástico, a gente também já pregou sobre isso, para que assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, com a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo termina fazendo uma adoração, uma doxologia, glorificando ao Senhor. E aí no capítulo 4, Paulo fala sobre unidade. Paulo começa a aplicação de tudo que ele falou. E aí no capítulo 4, nos 6 primeiros versículos que a gente leu, ele fala sobre unidade nos 3 primeiros versículos, e no versículo 4, 5 e 6 ele mostra o exemplo da Trindade como uma base para a unidade. E ele vai dizendo no versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. O apóstolo Paulo está trazendo uma aplicação de tudo que ele já trabalhou. Ele está dizendo, olha, por vocês estarem em Cristo, por vocês serem do Senhor, por vocês serem esse povo redimido, que foi criado por meio de Cristo Jesus, por meio da cruz do Calvário, por causa daquilo que Ele fez na cruz, por vocês serem esse povo, vocês precisam trabalhar em unidade. Vocês são um corpo, vocês estão ligados à autoridade de um cabeça que é Jesus Cristo. Vocês precisam perseverar na unidade, vocês precisam lutar para isso. Com toda a humildade, ele fala no versículo 2, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Esforçando-vos, há um esforço para se manter unido. Essa unidade não é a qualquer preço, claro. Ele não está falando de ser unido passando por cima de doutrina, por questões bíblicas. A unidade está onde? Em Cristo. É o cabeça que nos uniu. É por meio dele que nós estamos aqui. Quem nos une aqui? O que faz eu e você, pessoas diferentes, de diferentes locais, regiões, estarmos aqui unidos? Não é o time, não é o gosto, não é Cristo. Cristo nos une. Ele é o cabeça.
Então, em tudo isso, o apóstolo está dizendo, olha, a unidade precisa existir, porque somos membros do mesmo corpo, somos controlados, direcionados por um só cabeça, Cristo Jesus. É uma aplicação de tudo que o apóstolo Paulo já tem definido nos 3 primeiros capítulos de Efésios, mostrando a redenção, mostrando que Jesus é a nossa paz, que de ambos fez um, que estamos ligados em um só corpo, que estamos sob a autoridade de um só cabeça, que é Jesus, que aponta, a igreja, ela aponta para essa centralidade, para o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem no versículo 7 em diante, que a gente vai até o 10, são 4 versículos, ele diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A primeira parte, quando ele fala no versículo 7, e a graça foi concedida, esse termo graça, é o mesmo termo que a gente consegue encontrar nas outras partes de Efésios. É o mesmo tempo que o versículo que a gente lê no versículo, capítulo 2, versículo 4, quando ele diz que, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa da grande amor com que nos amou, versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Essa mesma graça, é a graça que já é apresentada em outros momentos das Escrituras, que é a graça redentora, a graça que é esse favor imerecido, é uma graça que Deus dá a nós coisas que nós não merecíamos. Pelo contrário, a gente já falou, definiu isso antes também em outras pregações, no capítulo 2, no capítulo 1, que a graça, ela é algo que, além de nós não merecermos, existe outra aplicação da graça que ajuda a gente a entender a grandiosidade dessa magnífica graça do Senhor, que é justamente o quê? É que eu não só era aquele que não merecia, como um objeto imóvel não merece ganhar alguma coisa porque não faz nada, mas eu também era o quê? Um rebelde, era um ofensor, era aquele que vivia em desobediência a Deus. Os meus pecados eram ações, ou seja, eram uma ofensa ativa à santidade e o senhorio do Senhor. Eu merecia o oposto, era a condenação eterna o meu destino. Eu era culpado, condenado. Mas Deus, em sua infinita graça, nos salva, mortos, não tendo nenhuma forma de chegar até Deus, somos mortos em um aspecto. Em que aspecto? Eu não tenho condições de me salvar a si próprio. Eu sou morto nesse sentido. Eu não tenho condições de fazer nada para me salvar. É Deus que vai e me salva. Mas em relação ao pecado, eu não estava morto. Em relação ao pecado, nós éramos rebeldes. Nós ofendíamos a Deus com nossas práticas e decisões, e vontades, e pensamentos, e ações que não temiam a Deus. No pecado, nós éramos os infratores, né? Os que estão contra e rebeldia contra o Senhor. Então ele está falando dessa graça que é apresentada em outros momentos, esse favor imerecido. E aí, por meio da graça, foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Uma explicação rápida desse versículo, talvez uma melhor tradução, era que ele está dizendo que Cristo é quem distribui dons à sua igreja. Ele está falando de dons, e esses dons apontam para a ideia de quê? Unidade. A gente falou isso na outra vez. O que é um corpo? A gente vê esses exemplos de corpo em Efésios, em 1 Coríntios, e em Romanos também fala um pouco sobre os dons, e a forma que os dons contribuem ali. A gente vê essa realidade de corpo. O que é o corpo? O corpo é um conjunto ali de interdependência. Há uma dependência mútua. Minha mão depende das outras partes do corpo, meus pés, e a gente tem uma dependência das partes. Assim é na igreja. A unidade, ele está dando uma base para isso. A unidade, ela é algo que tem que ser mantida, porque estamos unidos a um cabeça, tem que perseverar, e a unidade traz maturidade. Eu falei isso também na outra vez, porque muitas vezes, coisas que a gente entende nas Escrituras, como perdão. Como é que o irmão vai para perdoar outro irmão? Se você não congrega, você precisa perdoar. Mas como eu vou exercer o perdão? Se ninguém me ofende, se eu estou trancado em casa, se eu não quero vir para a igreja. A igreja tem muito pecador, o pessoal me ofendeu. Fantástico, irmão. Momento certo para você pedir perdão e perdoar o irmão. Para você exercer o que Jesus fala. Se há algum problema lá, pede perdão. Se você errou, peça perdão. Se alguém errou com você, vai exercer a Bíblia. Vai falar com o irmão com amor, com humildade, chamando o irmão para o quê? Para fazer as pazes. Bruno, isso é muito difícil. É o que as Escrituras indicam. Jesus ensina isso, falando que a gente tem que perdoar. Pedro pergunta, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. Deu um número alto, claro, para mostrar que a gente sempre tem que perdoar. Mas como eu vou perdoar se eu não convivo com meu irmão?
a unidade, esse esforço, esse vínculo, suportando uns aos outros em amor, e tendo esse vínculo da paz, esforçando para exercer padrões que o próprio Senhor nos ensina. A igreja é um ambiente fundamental. E a gente vai chegar lá. Quem criou a igreja? A gente já falou isso aqui. O Senhor Jesus Cristo. A igreja não é uma invenção humana. Quem criou a igreja foi Cristo. Foi por meio da sua obra vicária na cruz do Calvário que ele trouxe à existência essa nova entidade, essa nova humanidade, esse povo que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja não é ficção, não é criação de homens, mas do Senhor Jesus Cristo. Quem governa a igreja é o cabeça Jesus. Quem dá dons à igreja é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que concede dons à igreja do Senhor Jesus. É Ele que diz como tem que ser as coisas. Ele diz assim, é como se o versículo fosse melhor traduzido assim: a cada um de nós foi dado um dom especial, conforme a medida que Cristo nos deu. Ele é aquele que concede dons e Ele é aquele que dá dons a quem quer. Ele decide para quem vai o dom. Para quê? Para essa unidade. Irmãos, eu dependo uns de vocês e vocês vão depender uns dos outros sempre, porque Deus deu dons para um irmão, deu dons para outro. Nem todo mundo tem todos os dons. Os dons são distribuídos para que haja justamente essa dependência do corpo. Ele vai falar isso um pouco mais na frente. E aí, essa realidade faz com que, portanto, Cristo é aquele que desce e sobe, tem o direito de conceder dons à sua igreja. Cristo tem toda a autoridade. É isso que diz lá em Mateus capítulo 28, quando ele ressuscita. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide pregai o evangelho. Toda a autoridade foi dada a ele. Ele subiu, desceu e subiu, foi vitorioso na sua missão. E ele tem toda a autoridade para governar e decidir como a igreja deve ser. E ele dá dons à sua igreja, conforme ele lhe agrada, para cada indivíduo. Aqui ele também traz a ideia mais individual. Ele está no coletivo, mas traz para o indivíduo. Ou seja, apontando quem vai dar o dom. Ele dá o dom para quem quer, conforme quer, à medida que ele deseja. Ele tem direito, ele tem autoridade. Ele pode fazer isso, ele faz isso. E esse dom é dado para ser usado. Isso tudo para fortalecer a ideia de unidade. A igreja é de Cristo. A igreja aponta para Cristo. Centraliza a centralidade de Cristo para a glória de Deus, Deus Pai. E a igreja, vivendo a unidade, manifesta essa centralidade também, porque aponta a ideia de unidade e aponta também todo o vínculo que isso vem convergindo em Cristo, para a glória de Deus. Versículo 4, o versículo 8 que eu li, é uma citação do Salmo 68, verso 18 e 19. Basicamente, versículo 18. Se vocês quiserem ir lá para o Salmo, vou dar uma lida no Salmo 68, versículo 18. Diz assim, Salmo 68, verso 18. Subiste às alturas e levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo os rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Então, quando ele fala que subiu e levou o cativo o cativeiro, ele está citando esse salmo. Esse salmo é um salmo considerado como um dos salmos messiânicos, que apresenta o nosso Senhor, Deus, retratado nesse salmo como um conquistador, certo? Que marchando para as portas da recebendo as honrarias, né, pela sua vitória, pela cidade conquistada. E Paulo apresenta Cristo como esse triunfante. É uma linguagem mais militar nesses versículos, como aquele que reinou, que ganha a batalha. Se você ler os 4 primeiros versículos do Salmo 68, vamos ler, para a gente ver como o Salmo retrata a ideia de Deus como esse rei, esse general que está ganhando, conquistando dos seus inimigos, né? A vitória sobre os seus adversários. Versículo 68, verso 1. Levanta-se Deus, dispersa-se os meus inimigos, de sua presença fogem os que aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dissipas. Como se derrete cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os inimigos.
Os justos, porém, se regozijam e exultam a presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai e o que cavalga sobre as nuvens. Isso é o seu nome, exultai diante dele. Então, é um salmo que tem essa característica mais militar, mostrando Deus como vitorioso. Paulo está aplicando isso a Cristo e está apontando para algo que Cristo fez. Paulo está apontando para essa parte do versículo aqui, versículo 7, do 8 e o 9, ele vai fazer um contraste entre a ressurreição, a ascensão de Cristo e a sua encarnação. Isso é muito presente nesses dois versículos, o 8 e o 9, que eu já vou ler para vocês. E aqui, Paulo está dizendo que Cristo, como um general, como esse vitorioso rei, triunfou. E ele está falando de algo parecido, às vezes até que era acontecido, por exemplo, em Roma, em outras cidades, como eles ganhavam batalhas e entravam ganhando essas brigas, né, essas guerras, e eles davam honrarias, né, para aqueles que ganhavam. Aqui, Cristo venceu, é vitorioso, e por isso ele despoja esses poderes, né, e ele vem e dando, com a sua vitória, distribui presentes, distribui dons ao seu povo. O rei vitorioso distribuindo dons ao seu povo. Ele ganhou, ele venceu, e aí ele vem distribuindo essas bênçãos. Por ele ter vencido, ele distribui os dons à igreja. Por ele ter sido vitorioso, ele dá dons ao seu povo, para que ele seja edificado, e esse povo, a gente já vai ver, trabalhe também em prol do reino, no poder de Cristo. Colossenses 2,15 mostra um pouco dessa vitória. Colossenses 2,15. Quem puder abrir, queira abrir, esse é o texto. Diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse texto mostra a vitória. Cristo foi vitorioso na sua missão. A cruz de Cristo despojou as obras das trevas. Cristo levou cativo o cativeiro. Derrotou seus inimigos. Aqui praticamente eu acredito que são 3 inimigos: Satanás, o pecado e a morte. São os 3 que nós vemos detalhes onde a obra de Cristo triunfa. Então, essa realidade, esse caminho que Jesus tem mostrado, a sua vitória, e por meio dessa grande vitória, da sua ressurreição e encarnação, ele morreu na cruz, levou os pecados, ali comprando um povo para si. Ali na sua ressurreição nós vemos vários detalhes da sua triunfo sobre a morte. Ele vence a morte, a ressurreição mostra isso, que ele venceu a morte. E nós vemos Satanás, na sua obra, o seu domínio sendo afetado, o império das trevas, pelaquilo que Cristo fez. Tanto que nós, que antes estávamos aonde? No poder de quem? Das trevas. Nós estávamos, como diz Efésios 2. Olha o que Efésios 2 diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como também um demais. Mas Deus, em sua infinita graça, né, e tal, fomos retirados das trevas, fomos comprados por alto preço. Deus fez o seu povo, a igreja, a partir da sua obra redentora. E a igreja é esse povo que ali a gente entende que nasce em Atos 2, quando é do Espírito Santo, né? Graças à sua obra redentora. Então tudo isso mostra a autoridade do Senhor Jesus Cristo, o seu poderio, a sua grandeza, a sua força e a sua supremacia. Irmãos, quantas vezes, em meio à ideia de igreja, ou à unidade do corpo, muitas vezes nós desprezamos.
Muitas vezes olhamos para a unidade do corpo como algo banal. Olhamos para as ações da igreja como algo só mais uma coisa rotineira. Porque o pastor pede, porque um diácono pode pedir, porque algum irmão pede, eu tenho que vir, né? Tem que ir e tal. Não olhem assim, irmãos. A igreja é um corpo de Cristo. A unidade da igreja é fundamental para a nossa edificação, nossa maturidade e também para a glória do nosso Deus. Os dons que são dados por Cristo à igreja devem ser usados. Eles devem ser vistos aqui entre nós, para que os irmãos possam estar mutuamente se ajudando. Há uma interdependência. E eu dependo do meu irmão depende de mim, cada um depende um do outro. E todos dependemos de Cristo, o cabeça. E Cristo fez assim o seu corpo. Eu não posso cortar o meu braço e jogar ele ali, ele não vai sobreviver, ele vai apodrecer e eu vou ter que jogar fora. Não podemos ser divididos, precisamos ser unidos ao cabeça Cristo. Olhe para a unidade da igreja sempre agora de forma distinta. Olha a ideia de congregar, esse ambiente onde todos nós estamos aqui cultuando, louvando, adorando ao Senhor, escutando a palavra. Isso não é uma coisa qualquer, irmãos. Isso não é só mais um evento do domingo à noite. Essa união, essa junção para congregar é um mandamento do nosso Deus. O nosso Deus fez assim, para que o nome dele seja glorificado e a igreja seja edificada. Eu não vou chegar nesse texto ainda, não vou pregar ele hoje, mas vamos continuar no versículo 11, um pouco mais na frente, quando ele vai falar de alguns dons. E para que serve alguns dons? Ele cita alguns. A lista aqui não é exaustiva, é uma lista ilustrativa. Versículo 11, vamos lá. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quem concedeu? Cristo. Quem deu esses dons? Inventaram. Disseram que ia ter pastor aqui na igreja. Disseram que ia ter... Não, quem criou esses dons? Quem concedeu esses dons pelo texto? Cristo concede. Certo? Cristo dá dons. É Ele que concedeu. E isso é importante entender que isso não é obra humana. Você depende dos dons, dessa interdependência. Eu dependo, todos nós dependemos. Se eu digo que isso eu posso excluir isso da minha vida, você está dizendo que Deus deu coisas que não são necessárias para nós. Que Deus fez coisas sem sentido. Isso é errado. Deus não faz isso. Deus é sábio, todo-poderoso. Ele tem propósito nas coisas que faz. Continuando. Com vistas o quê? Ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, a que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeição da validade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que foram dados esses dons? Para edificação e maturidade do corpo. Eu preciso dos irmãos. Eu preciso dos irmãos. Os irmãos precisam dos outros. Não olhe a unidade da igreja, o corpo de Cristo, como algo banal. Cristo venceu, morreu, ressuscitou, criou a igreja e deu dons a elas, pela sua graça. Ninguém merecia os dons, assim como ninguém merecia a salvação. É dom de Deus, é dádiva do Senhor. Então olhe para a igreja sempre com os olhos diferentes. Olhe para a sua unidade, o corpo de Cristo, com os olhos mais brilhantes e glorificando ao nosso Deus por tamanha obra de amor, de redenção e salvação. Agradecemos o Senhor como deveríamos, nossos momentos diários, quando oramos, lembramos de tão grande salvação que Ele nos deu e a beleza e a grandeza de fazer parte do corpo de Cristo, do povo de Deus. Como diz Efésios 2 também, lá no finalzinho, versículo 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Fomos adotados por meio de Cristo, por causa de Cristo. A gente também já viu isso sobre esse texto. E essa bênção, essa unidade, esse corpo, a igreja, que aponta, que glorifica a Cristo Jesus e glorifica a Deus Pai. Essa centralidade, essa obra fantástica, que aplica-se nessa unidade da fé, a unidade do corpo, precisa ser sempre revista. A unidade da igreja apresenta essa interdependência. E a gente precisa constantemente lembrar disso. A gente está vendo o pastor Valnei pregando sobre ressurreição. Fantástico. É fantástico. Você lê os textos e você, lendo, você é muito belo. E saber que com a ressurreição nós vemos várias implicações grandiosas, como o apóstolo Paulo fala, sobre a nossa garantia da futura ressurreição, da nossa esperança eterna, porque Cristo ressuscitou. Tudo isso
eu tenho sido grato o suficiente? Eu tenho olhado para essas obras grandiosas das Escrituras e meu coração tem ficado realmente alegre com o Senhor? Feliz com isso? Ou é mais uma doutrina que passa domingo à noite, que o pastor falou à noite, o pastor falou, o pastor disse, é isso mesmo? Será que eu tenho admirado isso? Como diz Jonathan Edwards, né? Ter feito a afeição do meu coração, eu tenho tido uma afeição verdadeira, uma afeição, um desejo mais profundo pelo Senhor, por tão grande obra, por tão grande salvação, por tão grande poder que Ele demonstra na sua ação redentora, salvífica. Precisamos meditar sempre nisso. Versículo 9 e 10, ele continua: ora, o que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E a gente para aqui. Versículo 9 e 10, versículo 9 é muito debatido, porque essas regiões inferiores, as pessoas têm muitos debates. Eu entendo que regiões inferiores da terra, ele está falando simplesmente da terra. Ele encarnou, ele está referindo-se à encarnação. E o termo inferiores tem vários relatos. Pode ser a ideia de locais, né? Um local mais distante, que era a região de Jerusalém e tal. Mas eu entendo que talvez esses inferiores ele esteja se referindo ao contraste entre os mais altos céus, uma questão de posição. Jesus, uma posição nos mais altos céus, acima de todo o principado, ou seja, a supremacia de Cristo, o seu local de exaltação, em contraste com onde ele estava. A encarnação, que era um local que foi um período de quê? Que ele foi humilhado. Filipenses 2 diz isso. Na sua encarnação, Cristo, ele acabou tendo essa ação, né? Ele foi humilhado pelo ambiente, ele sentiu fome, sede, ele passou por diversas dificuldades. Na encarnação, há uma ação de humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo. Não humilhação, e aí, claro, a ideia de posição ali, ele vira a ideia de servo sofredor, e muitas coisas aparecem ali na encarnação de Cristo. Então, a minha percepção desse texto é que ele está falando isso, que esse período de inferiores da terra, ele está se referindo na terra, a encarnação. E o que Jesus foi humilhado, chicoteado, a morte de cruz, todas essas questões que realmente foram uma espécie de humilhação, foi uma humilhação, para que ele fosse vitorioso no final de tudo isso, e assim cumpriu a vontade do Pai, do seu sacrifício, da redenção. E aí a gente viu já que por meio da cruz ele foi vitorioso, porque ele cumpriu perfeitamente aquilo que era requerido dele. Ele, por meio da crucificação, salva um povo para si, ele paga o preço que foi alto ao Pai, livrando o seu povo, a igreja, da ira vindoura. Não só a igreja, claro, todos os salvos, mas a igreja surge a partir desse texto, né, dessa obra redentora. Aí ele cria a igreja, mas também entendemos que não só a igreja é salva por Cristo, mas todos os santos de todos os tempos do Antigo Testamento e do Novo são salvos graças a essa obra vicária do Senhor Jesus Cristo. Jesus salva tanto aqueles que vêm pós nós e até a sua volta. Jesus também salva todos aqueles que vieram antes dele. Abraão, Isaac, Jacó foram salvos graças à obra redentora de Jesus. É ele que salvou a todos os crentes de todas as épocas. Ele é o Senhor. Ele é o único, repito, único Salvador. Somente por meio dele todos nós temos a redenção. Seja a igreja no Novo Testamento, seja Israel no Antigo Testamento, seja qualquer crente de qualquer época, qualquer era, salvos por Cristo. E aí ele está fazendo esse contraste, essas duas realidades: a ascensão, que é a vitória, e a encarnação, que foi esse período da humilhação, mas Cristo foi santo, perfeito, morreu na cruz, obedecendo aquilo que foi proposto, e assim, redenção e glorificação. E aí, no versículo 10, ele continua falando algumas coisas importantes para o nosso texto. Ele vai falar que aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus. A ideia de supremacia. Vamos para Colossenses, capítulo 1. Um texto fantástico, Colossenses 1. Um pouco lá no versículo, um pouco mais para frente, versículo 15 em diante, nós temos um pouco de um dos textos mais... Tem vários textos cristológicos nas Escrituras, mas esse é um dos textos que sempre nos chama a atenção. Tem até músicas, né? A nossa igreja também canta uma música sobre isso, né? Olha só o que esse texto fala, exaltando a pessoa do Filho.
Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tem ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliadas consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nos outros tempos, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Tudo converge em Cristo. Há uma supremacia, um governo. Ele está acima de todos. Tudo foi criado por meio dele e para ele. É uma ideia de glória, de glorificação. É uma ideia, até lembra muito João 17, né? Devolve a posição que tinha antes, né? E tal, mostrando justamente essa grandiosidade no nosso Salvador. Ele está acima de todos os céus. Está fazendo uma expressão, está dizendo, olha, ele é superior, ele é maior do que tudo o que existe, ele está acima de todos, ele tem total autoridade, a supremacia está com ele, falando da posição, uma posição inimaginável. Deus é perfeito, essa é a expressão mais crucial, acima de todos os céus, acima de todos. E aí, ele continua dizendo, e por causa disso, todas as coisas, versículo 10, continuando, ele diz, subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. O que seria encher todas as coisas? É uma expressão que parece, às vezes algumas pessoas podem ter uma ideia, como se Deus houvesse alguma presença, ou algo muito parecido com algumas religiões esotéricas ou panteístas, alguns eu já vi essas traduções, de que como se houvesse Deus em cada coisa, ou cada coisa era Deus. Não, isso não existe, certo? Tem até acho que um filme, não sei se é o Avatar, que mostra um pouco disso, né, que quando matava um cavalo, aí morria uma parte da divindade que tinha lá, porque o cavalo era uma parte do ser. Isso não é bíblico, certo? Isso é heresia. Porque as escrituras ensinam que nosso Deus é onipresente, mas ele está em todos os locais com todo o seu ser. E sim, ele habita nos crentes, mas não quer dizer que os crentes são Deus ou coisa desse tipo. É uma habitação do Espírito Santo do crente. Isso é uma coisa mais distinta. Mas a onipresença de Deus indica que ele está em todos os locais, com todo o seu ser e com toda a sua glória. Mas nesse texto, quando ele fala encher todas as coisas, ele está dizendo a ideia de plenitude. Já é falado no capítulo 1, falou no capítulo 2, e a gente leu em Colossenses agora também falando sobre a plenitude. É a ideia de completude. Essa ideia de encher. Aparecem duas realidades. Tanto a ideia de governo, sim, a ideia de que ele está, e aí a sua presença, o seu ser, mas também apresenta uma ideia de relacionamento. É como se toda essa obra, esse encher todas as coisas, é que agora, por meio dessa obra redentora do Senhor Jesus, nós temos um relacionamento distinto. E esse relacionamento nos leva a uma realidade mais íntima com Ele, graças àquilo que Ele fez na cruz, graças a essa obra redentora. E isso aponta também essa ideia do senhorio dele sobre a criação, encher todas as coisas. Ele falando isso para nós, o relacionamento conosco, o seu povo. Mas encher todas as coisas é toda a criação. Em que sentido seria isso? É o seu senhorio, é o seu governo, é o seu controle, essa plenitude, essa completude, que faz com que eu e você possamos olhar e entender que Ele é Senhor sobre tudo. É o senhorio dele realmente apresentado em toda a obra da criação, na nossa vida, em qualquer outro local. O mundo ainda é rebelde, a gente percebe isso, mas o mundo ainda assim, no sentido mais amplo, maior, ele está sob o governo de Cristo. Não um governo que vai ser instalado no futuro, que nós entendemos, que será um governo mais proeminente nesse sentido, onde tudo será conforme ele quer, conforme suas leis, mas também esse governo é percebido aqui com a igreja já presente, mas também com a sua autoridade soberana sobre todas as coisas. Entendendo esses aspectos, eu posso dizer que olhar para essa obra, entender tudo isso, ressurreição, encarnação, como Ele está acima de todos, né? essa ideia de soberania, da sua posição, está acima de todos, passa
para a ideia da unidade. Porque quando ele enche todos em todas as coisas, também se aplica a ideia do que ele acabou de falar, dos dons. Essa presença dos dons que ele dá à igreja, faz com que esse povo, essa igreja do Senhor Jesus Cristo, atue nesse mundo no poder de Cristo. Porque o dom que eu tenho, e o que o Senhor me deu, me concedeu, não é meu, foi Ele que me deu. Eu estou atuando com o dom de Deus. E a igreja é esse agente de Deus, o agente de Cristo nesse mundo. É o povo dele. E esse agente atua nos dons que Deus dá. E assim atua no poder de Cristo ao mundo caído. Para que esse mundo saiba onde eles devem encontrar a sua paz, a sua redenção. Boa parte do texto apresentado aqui enfatiza tudo isso. E em tudo isso nós temos novamente essa ideia de unidade. A unidade do corpo de Cristo, a igreja. Esse é o corpo. E essa unidade glorifica a Deus. Irmãos, eu quero novamente apelar aos irmãos que olhemos para Cristo nosso Senhor. Tem autoridade sobre todas as coisas, que nós vamos glorificar a Ele por isso. Exaltá-lo por tudo que Ele faz. A supremacia de Deus deveria nos constranger a exercer mais os nossos dons, a buscar ser mais unidos, servir uns aos outros, atuantes na obra do Senhor, e querendo glorificar eles em tudo, glorificar a Deus em tudo que fazemos, não ficando parados, não ficando dispersos, porque o dom que eu tenho, o dom que, se você é a igreja do Senhor, o Senhor tem um dom, o dom que o Senhor Deus lhe deu, deve ser exercido para o corpo, para a glória de Deus. E aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão distantes da fé, que não temem a Deus, vocês estão distantes dessa tão grande salvação, dessa obra magnífica que é a cruz. Vocês estão distantes da igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo dele, o povo que ele comprou, redimiu. Então, irmãos, fiquem firmes na unidade, busquem a Deus, glorifiquem a Ele, por meio do seu serviço, para que a igreja sempre seja esse povo unido. Mas aqueles que estão afastados, aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão distantes daquilo que as Escrituras ensinam, vocês estão no Efésios capítulo 2 ainda, versículo 12 que eu li. Naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vocês que se encontram nesse quadro, eu apelo a vocês, eu chamo vocês que confiem nesse Cristo, porque Ele é a nossa paz. Você não encontrará paz em nenhum outro canto, somente em Jesus. Eu tenho falado de tudo convergir, a centralidade de Cristo no plano de Deus é fantástica, é fundamental, porque Ele está falando aqui constantemente de redenção, mas também haverá uma centralidade de Cristo no juízo, onde Ele é o justo juiz, que condenará aqueles que não se arrependem, aqueles que vivem em pecado, aqueles que estão distantes dele. Portanto, eu apelo a vocês, eu chamo vocês que não creram em Jesus, não conheço todos aqui, eu falo com vocês, arrependam-se e creiam no Cristo das Escrituras, porque Ele é a nossa paz, Ele é o seu único meio de reconciliação com o Pai e uns com os outros. E saia do pecado e venha para Cristo, para você ser parte da família de Deus, ser parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, essa unidade que foi formada pelo sangue e a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário, envolvendo tudo, morte e ressurreição. Que vocês creiam nisso, percebam isso e venham para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelas Escrituras, muito obrigado pela tão grande bênção, Senhor, que é a beleza dessa unidade. Os dons são dados para que cada um exerça para a glória do Teu nome, para a edificação do corpo, para a maturidade, e esses dons refletem a ideia de unidade, porque o dom foi dado a uns e outros foram dados a outros, e assim o corpo vai se complementando, se ajudando na sua função diária. Quando uns sabem uma coisa, outros sabem outros, e assim vão tendo essa interdependência constante. Nos abençoa, Pai, para que nós possamos olhar para a cruz, olhar para a redenção, para a obra do Calvário, e nos maravilhar toda vez que olharmos para elas. Nosso coração não venha ser indiferente, Senhor. Que nosso coração venha ferver. Ferver quando olhar
para tão grande obra, tão grande redenção, como assim a gente vê lá em 1 Coríntios 15, quando fala do Evangelho, aquilo ali constantemente nos alegra, nos faz o coração transbordar de esperança, de gozo, de alegria, de louvores ao Senhor nosso Deus. Nós possamos sempre ter esse coração grato, temente, para te buscar. Além disso, Senhor, eu te peço pelos que não te conhecem, que não são igreja, que não estão presentes no corpo de Cristo, que ainda estão sob o domínio dos principados, das potestades do ar deste mundo, do domínio de Satanás, os seus desejos, os seus prazeres. A este, Senhor, eu peço que o Senhor possa convertê-los a Ti, que o Senhor possa trazer eles das trevas para a luz, para o reino do Filho do Teu amor, que eles possam reconhecer os seus pecados, crer e ser igreja do Senhor Jesus. Essa obra, esse povo comprado e remido, criado por nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por cada uma das dádivas presentes nas Escrituras. Muito obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Muito obrigado por ter nos chamado das trevas para a luz. Te louvamos, Pai. Ajuda-nos a caminhar sempre de acordo com a Tua vontade, sempre em unidade, Senhor. A igreja amando, perseverando, querendo ser cada vez mais unida para a glória do Teu nome. Assim que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.